Narrativas, o podcast da Carambaia. Nos últimos anos, a gente tem assistido o debate sobre representatividade ser ampliado em todos os níveis da cultura. É como se houvesse uma sinalização de que o mundo não é apenas composto de homens brancos héteros, essas figuras que, fazendo uma generalização grosseira, foram sempre as vozes que dominaram as narrativas universais. É claro que vozes dissidentes dessa majoritária manifestaram-se ao longo da história, como que atestando a existência de pessoas que não cumpriam exatamente os pré-requisitos para serem ouvidas. É pelo reconhecimento dessas diversas vozes e pela importância crucial que elas têm na construção da cultura que temos visto um movimento em busca de livros escritos por negros, por países considerados periféricos e por pessoas que de algum modo não se encaixam no padrão de gênero dominante, o que aqui nós estamos chamando de queer. Queer, essa palavra que originalmente significa excêntrico, é um termo que no inglês era usado de um modo bastante amplo para designar pessoas que não seguem o modelo de heterossexualidade ou do binarismo de gênero. O que é importante entender é que se originalmente queer tinha uma conotação pejorativa, usada quase como xingamento, com o fortalecimento da militância LGBT, passou a ser incorporado por essa comunidade e ganhou força. Se antes a palavra empurrava essas pessoas para a margem, hoje elas resgata de uma maneira orgulhosa, colocando-as no centro de discussões e de produções culturais, como a literatura queer, que é nosso objeto hoje. Para conversar um pouco sobre isso e tentar entender o que é esse grande guarda-chuva, que pode ser entendido como literatura queer, hoje nós vamos conversar com a Cecília Floresta, que é editora, tradutora, mas sobretudo poeta. A Cecília é autora do livro Poemas Crus, pela editora Patuá, e tem muitos poemas espalhados em diversos sites. Também vamos conversar com o Samir Machado de Machado, por telefone, lá de Porto Alegre. O Samir é escritor, roteirista, designer gráfico e um dos criadores da Não Editora. Ele é autor de O Professor de Botânica, Quatro Soldados, Homens Elegantes e o seu livro mais recente, Tupinilândia. E também contamos aqui com a presença do Caio Cássio, que é assistente editorial da Carambaia e se considera um curioso e um leitor da literatura queer. E é como leitor e curioso que ele vai me ajudar a orientar essa conversa. Meu nome é Ana Lima Cecílio, eu sou editora da Carambaia e eu vou ter o prazer de aprender aqui o que vocês vão me ensinar. Bom, eu acho que cada um de vocês tem coisas particulares para dizer, porque cada um aborda essa questão e trabalha com isso de um jeito diferente. Mas, para começar, eu acho que tem um mistério sobre esse termo, que é um termo ainda difícil é um termo novo, né? Então, como as coisas novas, ele é um pouco difícil de circunscrever. Então, eu queria fazer essa pergunta para todo mundo, para a gente tentar entender um pouco o que é literatura queer. Eu queria que vocês me dissessem o que cada um entende por isso, mas, assim, eu penso em algumas subperguntas, né? A literatura queer é escrita por queer, então é uma coisa ligada diretamente ao autor, ou ela trata de assuntos queer, então seria um tema, e aí o que levantaria umas questões do tipo, alguém que não é queer pode escrever literatura queer? Eu queria entender mais ou menos... É isso que não necessariamente é um gênero literário, mas é um lugar da literatura. Podemos começar com a Cecília? Pode ser, vamos lá. Eu vou falar do que me cabe por uma questão para a gente conseguir trocar aqui, né? Quando a gente fala de literatura queer, que vocês vamos traduzir para literatura LGBTQ, né? E mais... o que me cabe é a literatura fancha ou literatura sapatão, como eu gosto de falar. Eu não gosto muito da palavra lésbica, não. Eu acho muito médica, né? Muito informalzinha, assim. A gente tem um texto da Vange Leonel, que é foi uma escritora lésbica também, que produziu bastante, se ocupou bastante em falar sobre literatura sapatão, em que ela fala, o nome do texto é como é que é? Ninguém vai me ofender. E ela fala justamente isso. Pode me chamar de sapatão, pode me chamar de machorra, pode me chamar de machona, pode me chamar do que você quiser, você não vai me ofender. E, de fato, a gente acabou pegando esse termo sapatão, né, a comunidade lésbica, que era um xingamento, era um termo pejorativo,
E é quase como uma aglutinação bem-humorada para dizer, olha, você não vai me ofender, né? E isso tem bastante força. E que tem nesse processo do queer também, tem né? No processo que era do xingamento queer. E que exatamente, virou uma apropriação. Virou uma grande força, teoria acadêmica, sim, literatura, né? Enfim. Sobre a literatura lésbica, ou sapatão, eu vou tomar emprestada a voz da Natália Borges Polesso, que também é uma escritora, né? Já vou puxando para referências. Natália, ela fala que a literatura fancha, né? Ela é um produto de uma criação literária cujas escolhas estéticas e políticas elas envolvem a criação de personagens lésbicas, né? E a construção de narrativas que passem, né, essa noção da existência lésbica, como a Adrienne Rich diz, ou da vivência lésbica, né? E essas personagens, elas estão no cerne dessas histórias, elas são as protagonistas, né? Então, a Natália vem dizer que é o resultado dessas escolhas políticas e estéticas, né? Em relação a precisar necessariamente ser uma escritora, que a escritora seja uma escritora lésbica, né? Eu entendo que a gente está num momento que a gente fala muito de representatividade. Então, eu não vejo problema nenhum, por exemplo, do Caio Fernando Abreu, né? Que era gay, né? Ele tem vários textos, por exemplo, sobre travestis, né? Então, há uma representatividade, há uma vivência do Caio Fernando Abreu, embora ele não tenha sido uma travesti, né? Então, eu particularmente fico um pouco incomodada quando as pessoas aglutinam pautas. Não tem problema nenhum de um homem escrever sobre o amor entre duas mulheres, né? Eu acho, inclusive, que a representatividade também está ali. Quando a gente vai falar, por exemplo, de casais de mulheres em novela, né? Ou de casais de homem, nem sempre o autor, a autora é uma autora lésbica ou o autor é um autor gay. E ele está trabalhando pela representatividade, por que não, né? Mas se ele mesmo vai considerar, ele ou ela vai considerar essa literatura como uma literatura queer, não cabe a mim dizer, né? Eu acho que cada um vai trabalhando e descobrindo como colocar o teu trabalho no mundo, né? Eu acho que para mim, enquanto sapatão, é interessante que eu fale, não, a literatura que eu faço é uma literatura como qualquer outra, né? Embora tenha essas escolhas políticas e estéticas, que, no meu ver, a torna uma literatura fancha, uma literatura sapatão. Uhum. Né? Respondi? Respondeu. Samir, você fala um pouco pra gente? A minha opinião acho que vai parecida com a da Cecília, no sentido de que eu não me sinto no direito de falar em nome da literatura queer, de um modo geral, mas eu posso falar do recorte da literatura gay, que em termos de construção de cânone, digamos assim, ela não significa necessariamente uma literatura escrita por autores gays, no sentido de que uma literatura gay não é só o registro emocional das experiências desses escritores gays. Sabe? Qualquer literatura que, através de interpretação ou significado, ela diga respeito de forma muito específica aos anseios do leitor, da comunidade gay, ela se torna parte desse cânone, digamos assim. E eu digo isso já pensando, inclusive, de modo, voltando no tempo, retomando vários exemplos de literatura hoje tidos como clássico que se encaixam perfeitamente dentro de uma ideia de literatura gay. Por exemplo, Samir? Por exemplo, primeiro que a ideia de uma literatura gay, de uma literatura lésbica, é uma coisa relativamente recente do século XIX. Claro. Quando começou, na faculdade, se não me engano, foi em Oxford, na Inglaterra, quando começaram a traduzir de novo clássicos gregos, os poemas da Safo de Lesbos, o Fedro e o Banquete do Platão. E a partir daí dessa leitura, os alunos começaram a elaborar uma ideia de uma tradição literária, voltando no tempo e vendo que autores se identificavam com isso. Mas aí, se eu for pegar, retroceder até gregos e romanos, a Ilíada de Homero, o centro nervoso da história é um
é um relacionamento homoafetivo entre Aquiles e Patroclo, no caso. Dá para dizer que o que inicia a história é o rapto de Helena, mas o centro da história é a vingança do Aquiles lutando contra o Heitor pela morte do seu amante. A primeira frase da Ilíada é justamente canta ó musa da fúria de Aquiles, sabe? Então tu tem aí um texto fundador da literatura que é essencialmente centrado num romance homoafetivo. Pegando o texto mais recente, tem toda uma tradição dos anos 50 de escritoras lésbicas que escreviam personagens protagonistas gays. Tem esqueci agora o nome, do talentoso Ripley. Patrícia Highsmith. Isso, a Patrícia Highsmith, que criou o Ripley. Você tem a Mary Renault, que escreveu uma série de livros sobre Alexandre o Grande e sobre soldados gays na Segunda Guerra, sendo que ela própria era enfermeira na Segunda Guerra. Para pegar um livro como o Decamerão, de Boccaccio, é um livro que foi escrito na Idade Média, quando o norte da Itália e a Veneza estavam sendo devastados por uma praga, pela peste negra. E a história é sobre um grupo de pessoas que sobreviveram à praga e se reúnem numa casa isolada para contarem histórias uns para os outros, histórias geralmente picantes, cheias de conotações sexuais e muito humor, que é uma forma de usar o humor como ferramenta de sobrevivência à tragédia que é ao redor deles. Tu pega isso num contexto pós-AIDS, tu começa a identificar ali a base do humor camp, que foi muito do modo como a própria comunidade fez para sobreviver à tragédia da epidemia da AIDS. Tu vai pegar alguns dos melhores livros que se encaixaria numa literatura gay, especificamente, não foram escritos por autores que se identificam como. E até eu, para usar um exemplo pessoal, eu consegui sair do armário lendo um livro de um escritor hétero, Michael Chabon, que conseguiu trabalhar um personagem homossexual no livro dele de uma forma tão... ele fez o crescimento do personagem se desenvolver de uma forma tal que eu consegui me identificar ali e finalmente tomar coragem através daquele personagem fictício para me assumir, por exemplo. Pô, esse é importante. Então, a gente podia fazer uma lista de livros para sair do armário, assim. Nossa, isso é ótimo. Vai pegar Shakespeare, independente de Shakespeare ter sido ou não gay, tu tem dois textos fundamentais dele, que é o Otelo e o Mercador de Veneza, que tem personagens centrais que são claramente tem sentimentos homoafetivos bem claros. E talvez um dos pilares da literatura contemporânea, o Moby Dick do Melville, é um romance totalmente homoerótico, centrado em símbolos fálicos e numa dupla de protagonistas que estabelece uma relação desde o começo que se dá em termos maritais. Eles compartilham a cama, eles têm um ritual de casamento, um é salvo pelo corpo do outro no final, etc. Ótimo. Então, nesse sentido, uma literatura gay não é uma literatura escrita só por autores gays, da mesma forma que eu, como autor gay, não quero me sentir limitado a escrever apenas sobre a minha própria experiência. Claro. Porque, né, pelo menos eu sou um autor de ficção, nesse sentido. Claro. Caio, você fala um pouco também? Oi, Ana. Então, é interessante que essa definição de literatura queer ela seja um pouco confusa e ao mesmo tempo imprecisa, né? Eu acho que o próprio termo queer, ele se propõe a ser uma coisa confusa e imprecisa. E nesse sentido, aparecem obras no Brasil, por exemplo, o Cortiço, de 1890, né? Em que há um casal de lésbicas, né? A Pombinha e a Leone, e não necessariamente seja uma literatura queer, né? A gente sabe que o Cortiço, ele passa pelo naturalismo brasileiro, mas tem uma outra vertente, esse é só um dos planos de fundo do romance, e ao mesmo tempo em que no Brasil a gente também tem um marco, que é a publicação de Adolfo Caminha, do Bom Crioulo, e esse livro, ele é considerado o primeiro livro com um personagem homossexual negro, e ele foi escrito por um cara que não assim, ao que se sabe até hoje, ele não é LGBT. Então, mas ao mesmo tempo é encaixado como uma literatura queer. Então eu acredito que essas definições elas não podem ser tão estanques assim, né? A gente precisa trabalhar com ampliações um pouco maiores. Então, no meu ver, eu concordo muito com o que o Samir e a Cecília disseram em relação a não restringir a literatura queer às pessoas queers e a população LGBT, ao mesmo tempo também que não é só porque você é LGBTQ que você vai escrever sobre isso a vida toda ou em algum momento. Exatamente. Ótimo. Eu gostei muito que você falou, assim, a palavra queer, ela é abrangente, indeterminada e muito plural para
conter em si exatamente essa volubilidade, né? É difícil. Se a gente está lutando justamente contra as normas muito estabelecidas, seria um pouco absurdo a gente ter um conceito que fosse muito amarrado, né? Então, acho que essa indeterminação, ela é bem importante, assim. É importante, traz uma riqueza também, né? Eu me lembrei, não sei se vocês conhecem a Mara Moura, que é uma a gente trans falou, Maravilhosa. maravilhosa. Ela tem um artigo no Suplemento Pernambuco, chama-se Monstruoso Corpo de Delito, Personagens Transsexuais na Literatura Brasileira. Responde bastante também da visão da Mara Moura, que é trans, né? Ela vai falar de Grande Sertão Veredas, por exemplo. Eu tava pensando De nisso na Adorim, fala do né? Samir. Então. Porque esse lindo levantamento que você fez, Samir, desses personagens todos, eu acho que no Brasil a gente chega no Grande Sertão Veredas, que Com certeza. até o finalzinho, né, o último 10º do livro, a gente acha que é uma história de amor entre dois jagunços. O Ateneu também. Eu até comentei outro dia lá, quando a gente estava falando de fazer esse podcast, que tem uma carta do Manuel Bandeira para o Guimarães Rosa, que quando o Rosa mandou para o Bandeira ler o Grande Sertão Veredas, ainda no original, em 67, pouco antes do livro ser lançado, o Bandeira responde assim, olha, o que você faz é um advento linguístico impressionante, é um livro espantoso pela criação literária, mas talvez você devesse revelar que Diadorim era mulher um pouco antes. Eu acho que as pessoas vão ficar achando um pouco estranho, até chegar no final que deve dar aquele ali, ufa, ela é mulher, né? Né? Para o leitor ali dos anos 60, além do livro de um diplomata médico, devem ter achado um negócio meio esquisito. Então, mas aí fica a questão, era mulher mesmo? Não é? Ou talvez verdade? foi o final que ele arrumou? Então, mas ou o final que ele arrumou, ou o corpo dela era um corpo biologicamente considerado de mulher, mas podia ser uma personagem transexual. Como a Mara Moura faz a leitura. Claro, né? Claro, é muito interessante. Sim. Cecília, você tem essa pesquisa sobre a literatura sapatão, e você faz com isso uma espécie de história dos primeiros livros que abordaram a questão fancha. Eu tinha escrito lésbica na minha pergunta, mas eu já mudei. Pode eu não falar quero fancha, mais. sapatão, não Adorei pode tirar isso. lésbica. Ninguém vai me ofender, é ótimo, né? Ninguém vai me ofender, é demais. Ótimo, você fala um pouco sobre assim, onde você mapeia que começou uma primeira literatura fancha? Então, a gente tem diversos recortes e maneiras para começar a falar de literatura fancha, né? Tem uma primeira obra no Brasil que eu não lembro o nome, eu posso resgatar para vocês já, que foi publicada, mas obviamente foi anônima, a gente não sabe se foi um homem ou se foi uma mulher que escreveu, foi lá em 1800 e tanto, né? Obviamente apagada, inclusive da minha cabeça, porque eu não lembro. Mas assim, eu não diria que a minha pesquisa ela vai nos primeiros, né? Eu trabalho num processo de pesquisa mais intuitivo, né, do que de fato datado, assim, né? Eu vou lendo um livro que vai me puxando outro, e assim por diante, né? E é uma pesquisa também muito, muito pessoal, né? Que eu acabei levando para a academia num curso da UFBA, chamado Pensamento Lésbico Contemporâneo, né? Em que se levou a grande ideia desse curso é levar para a academia o estudo das lesbianidades, né? E com uma ideia de destacar os estudos das lesbianidades dentro do escopo do gênero e sexualidade, né? E foi como a gente estava conversando, Caio, porque a gente precisa dar nomes às coisas, né? Para a gente entender, porque estudar homossexualidades é diferente de estudar lesbianidades, que é diferente de estudar transexualidades e travestilidades, né? A gente está num momento, como eu falei, de representatividade e também entender nossos questionamentos, enfim, entender que eles se encontram no queer, mas eles também, né, precisam se separar e se entender e se divergir para também se encontrar, né? Então, para eu falar um pouquinho, eu já falei da Vange, né? Eu tinha proposto para vocês para eu falar um pouco de Paris, um pouco de Estados Unidos, né?
Eu comecei pela Vange e vou citar uma peça dela também como referência, chamada Sereias da Rivigoche, né, de 2002, cujo pano de fundo é uma casa lá na região da Rivigoche, na Rue Jacob, da Natalie Barney, que era uma escritora, né, herdeira de uma grande fortuna e tal, e ela tinha essa casa onde ela recebia as artistas e escritoras lésbicas, né, além de Paul Valéry, Alice Toklas, o T.S. Eliot, eles frequentavam, né, esse salão da Natalie, que ocorria às sextas-feiras. A Natalie também, ela foi dizem, né, que foi a última grande musa do Proust, e que o Proust chegou a frequentar, não os salões, mas a casa da Natalie, para pesquisar, né, conversar com ela, trocar sobre cultura lésbica para escrever Em Busca do Tempo Perdido. Né? Está aí nas... Raparigas em Flor é impressionante. Está, né? Ali eles estavam ali em contato. E aí, como a gente vê, né, o que está atrás de Busca do Tempo Perdido? Uma lésbica, só que a gente nunca sabe, né? A gente estava falando do apagamento. Nessa peça da Vange, eu achei legal citar essa peça aqui, porque a gente vai puxando, né? Essa peça, ela usa como o grande mote, são 2 livros, que é O Poço da Solidão, da Radcliffe Hall, que ele foi publicado em 1928, e esse O Poço da Solidão, dá para dizer que é icônico, dá para dizer que ele foi um pontapé, porque a ideia da Hall era apresentar, e ela o fez, né, pela primeira vez assim, na literatura, isso o que, né, as correntes que eu fui pesquisar, os críticos e tal, que dizem isso, né, os críticos e eu podemos estar errados, pode ter outras coisas por aí, né, mas ela traz, assim, é muito novo, traz uma lésbica, né, ou uma sapatão, que não seja retratada como uma pervertida, né, como uma personagem fadada a um destino sombrio e infeliz, né, porque até então era essa a grande tendência, e a gente está falando de 1928. Porém, a Oscar Wilde, eu digo. Sim? Eu não entendi isso. Desculpa, é a maldição do Oscar Wilde, basicamente. Isso, então, exatamente. Depois que ele foi condenado, parece que se tornou um padrão que um personagem gay ou lésbico na literatura só é aceito contanto ele tenha um final trágico. Exatamente, né? Não, e o final trágico do Oscar Wilde ainda eu acho muito emblemático, porque ele escreve O Retrato de Dorian Gray, que acho que é um dos romances mais fantásticos assim do século, né? Ele é absolutamente inventivo, inovador, inteligente e tal. E quando ele é acusado e processado por pederastia, né, pelo pai do ex-amante, eles liam, o advogado do acusador lia trechos do Retrato de Dorian Gray como prova de que ele era. Então, acho que nesse caso que a gente está discutindo, o queer, a biografia, o que está no livro e tal, esse é o caso mais trágico do mau uso da literatura, né? Porque é um livro brilhante, que eu acho que ele não tem essa delicadeza que você está dizendo, que a Cecília está dizendo da lésbica, né? Os personagens são cruéis, é um livro misógino, é um livro difícil, os personagens eles estão em embate o tempo todo. E ele foi usado como prova para falar mal da pederastia, para acusar e ter esse fim que a gente conhece. Se pensar em termos de cultura popular, de modo geral, até pouco tempo atrás, as histórias mais populares retratando gays ou lésbicas no cinema, por exemplo, eram aquelas em que o personagem era condenado no final. Pensa Meninas Não Choram, ou Meninos Não Choram, ou Brokeback Mountain e tudo mais. Faz pouco tempo que começaram a surgir filmes em que não há mensagem de um arco punitivo em cima dos personagens. E isso que tu comentou do Wilde, daí também é uma coisa que eu acho que se mantém até hoje, uma grande incapacidade por parte de críticos, leitores, de separar o narrador do autor também. Mas aí é uma coisa, acho que é uma questão que expande para além só da questão queer. Certo. Sim. Caio. Eu queria fazer uma pergunta para Cecília, porque eu dei uma olhada nos seus textos, assim, muito bons, inclusive, e me chamou a atenção um deles, que se chama Desamélia, em que você evidencia a existência desses corpos femininos, né, e fanchos,
que estão em riscos, que não podem circular tranquilamente pela rua e sem sofrer, né, com a violência do mundo lá fora. E, de certa forma, a gente vê que esse recurso também de utilizar a literatura como uma forma de denúncia social e mesmo militância é frequentemente acontece isso com os escritores atuais. E em Oscar Wilde, por exemplo, no Retrato de Dorian Gray, a sexualidade que é heterodiscordante, ali a gente percebe, ela está muito nebulosa, ela não acontece de uma forma tão clara, e às vezes até meio irônico, ele é um pouco irônico, né? E o que nos mostra que nós vivemos tempos totalmente distintos, né? Naquele momento, tanto para a literatura quanto para a questão queer. E, a seu ver, assim, queria saber particularmente como a literatura e a denúncia social e militância podem e caminhar juntas, assim. Certo. Eu acho que como o Samir tinha falado, por exemplo, de nós enquanto escritores, a gente não... Primeiro que a gente não pode se permitir se limitar, né? Porque somos escritores e o mundo está aí para ser lido e traduzido, e, enfim. Porém, eu também não posso abandonar o meu viés ativista, né? Com a minha escrita, porque... Eu acho que é mais uma necessidade que o mundo me impõe, né? Do que o contrário, né? Eu considero a minha escrita ativista ou militante porque o mundo está precisando de ativistas e militantes, né? O mundo está precisando está precisando ouvir as lésbicas, ouvir as mulheres, ouvir as transexuais, ouvir os gays, né? A gente está, principalmente, o nosso recorte nacional nesse momento, né? Então, se a minha escrita, ela serve, eu falo muito da minha experiência, né? E a minha experiência é neste mundo. E se esse mundo, né, me pede ele tem essas demandas vai acabar caindo na minha escrita. E, ao mesmo tempo, se a minha escrita serve para a militância, que bom que ela serve. Com certeza. Adorei a resposta. Eu vou emendar, porque eu tinha pensado em perguntar isso para vocês todos, assim, mas vou puxar o Samir aí, de Porto Alegre. Samir, você tem tido uma recepção muito notável dos seus livros, né? Com Homens Elegantes você ganhou... Que bom. Eu acho que sim, é muito bem falado, ganhou prêmio, eu adoro os livros, assim, eu gosto muito. Com Homens Elegantes você ganhou o prêmio Açorianos e tal. Nesse livro, eu não sei se vocês conhecem, mas procurem saber, um soldado brasileiro é enviado a Londres com a missão de investigar uma rede de contrabando de livros eróticos para o Brasil, no século XVIII, né, em 1760. E ele se deslumbra com os luxos e os excessos da alta sociedade europeia. O livro tem um gosto muito... Eu gosto muito disso, de romance de aventura do século XVIII, de romance de capa-espada, tem uma coisa meio Dumas, Três Mosqueteiros, assim. Tem duelo, perseguição a cavalo, é uma super aventura. E bem animadinho com a coisa da literatura pornográfica, que no iluminismo é uma coisa que é notável, né? Com o Sofá, com Sade, com aquele bando de livro que circulava ali por baixo, meio para falar mal da igreja, mas com putaria. Eu acho que é um momento da literatura muito rico, né? Então, você amarra... não sei se a gente pode usar esse termo já para falar do século XVIII, mas é uma espécie de um universo LGBT ali. Sim. Você, Samir, consegue avaliar se na recepção do livro teve alguma influência ou pesou para o bem ou para o mal abordar a questão gay no romance? Não, ela era de modo indireto a questão central. Sim. O meu objetivo, não só com Homens Elegantes, mas no Tupinilândia também tem isso, praticamente todos os livros. Eu escrevo literatura de gênero, no sentido que eu escrevo histórias de aventura. Capa-espada, cidade seguida e tudo mais. Só que eu defini que todas essas histórias vão ter protagonistas que sejam gays, homossexuais, enfim. Então, isso você decidiu? Você decidiu que todos os seus personagens... Não, isso foi uma decisão consciente, porque mesmo que a história não aborde diretamente a condição do personagem enquanto homossexual, o fato dele ser gay já altera vários elementos importantes da história, naturalmente,
porque, enfim, foi uma coisa que eu acho que quando eu li o Maurice, do Forster, que ele dizia que ele tinha uma ideia de que criar uma história de amor entre dois homens que tivesse um final feliz, isso lá em 1913, 1920 e poucos, dar para eles um final feliz já seria uma coisa extremamente revolucionária nesse sentido, porque uma minoria que é sistematicamente humilhada, ridicularizada, afirmar que ela existe já é um ato político, afirmar que ela existe e é feliz existindo já é praticamente uma afronta nesse sentido. Então eu queria ser uma história que fosse uma história de capa e espada, com um herói que salva o dia, derrota o vilão e fica com um mocinho no final, basicamente. O fato dele ser no século XVIII faz com que ele naturalmente tenha que desviar de problemas que um personagem, que um herói hétero não teria, por exemplo. No Tupinilândia, em que o protagonista da primeira parte é gay, em 1964, sabe? Então, quando está começando a chegar a epidemia de AIDS no Brasil, isso faz com que ele tenha que abordar questões ou desviar de outras que um personagem hétero numa história de aventura não teria. Porque isso é uma coisa que o Samuel Gomes, um escritor, acho que é paulista, falou na última Flip Pop, que me marcou muito. Ele disse, eu não quero escrever só histórias sobre gays sendo gays, eu quero escrever histórias sobre gays resolvendo mistérios, ou encontrando cidades perdidas, ou gays no espaço, sabe? Eu quero escrever histórias em que... porque a história de aventura, ela é um gênero que descende lá daquela literatura infanto-juvenil colonial do século XIX. Ela é uma história onde um personagem comum é jogado numa situação incomum. E é isso que eu quero. O personagem comum, nesse caso, é o personagem homossexual. Isso está incluído na normalidade dele, sabe, no ser dele. E ele se defronta com questões excepcionais, como uma conspiração, uma cidade perdida ou algo assim, em que a natureza interna dele faz com que ele responda de um modo diferente que um herói de ação hétero responderia, por exemplo. Excelente. Claro, no caso do Homens Elegantes, que é de 2016, é uma história de espionagem, é muito inspirado em James Bond e tudo mais, porque eu precisava de um vilão megalomaníaco e ridículo, como são os vilões de histórias de ação nesse sentido. E na época me ocorreu que seria um ótimo chamar o personagem de Conde de Bolsonaro. Na época o Bolsonaro era só um deputado, era só um político menor, de carreira inexpressiva, que tinha basicamente feito em cima de discurso de ódio e homofobia. Então, pouco sabia eu que, 4 ou 5 anos depois, estaria numa situação dessa. Embora eu provavelmente já teria mudado uma linha em função disso. Isso que o Samir falou e que a Cecília tinha dito, Caio, queria que você falasse sobre isso também. O Caio é o nosso interessado, estudioso aqui. Ele está aqui do meu lado com um livrão do Devassos do Paraíso, que é um livro do João Silvério Trevisan, que foi relançado. Foi relançado esse ano numa edição ampliada e que parece que o João Silvério não vai parar nunca de ampliar, o que é ótimo. E é um livro impressionante, porque ele faz uma história, do gay no Brasil. Caio, fala um pouquinho disso, assim, principalmente porque tem um capítulo que fala muito sobre a literatura produzida e como a literatura é importante. O Samir falou que foi um livro que ajudou ele a sair do armário. A gente tem relatos de outras pessoas que disseram que leu o João Silvério em algum momento da vida, ali ainda nos anos 80, quando o livro foi lançado, foi importantíssimo para se entenderem gays, entender qual que é o lugar disso. É muito interessante como o João Silvério ele recupera esse histórico. Ele diz, o livro é desde a colônia até a atualidade. Então, ele vai na população indígena, ele recupera termos passados que eram utilizados para falar sobre a questão da sexualidade, da homossexualidade. E quando ele entra no campo da literatura, ele vai recuperar também o histórico de autores que são invisibilizados ou que tiveram a sua vida sexual, enfim, de identidade, de gênero, enfim, tudo isso expostos e às vezes até lidando com o preconceito da sociedade da época, né? É interessante que o capítulo 22, essas histórias de amor maldito. E nesse capítulo ele fala também, começa falando de vários autores, mas eu destaquei alguns aqui, que inicialmente o Álvares de Azevedo, que foi lá o romântico, que morreu super cedo, assim, ele não completou nem 21 anos de idade.
E as pessoas, enfim, essa história, né, dramática de um escritor que morre cedo e escreve textos fortíssimos, né, chama atenção, e isso faz com que estudiosos até hoje tentem encontrar questões psicológicas e psicopatológicas do motivo para que tenha acontecido isso, para além do fato que legitimou seu corpo, né, e ele morreu de fato de uma forma trágica. Mas o Mário de Andrade, inclusive, ele estuda o Álvares de Azevedo, e aí a gente vê como na literatura e na história da literatura, os escritores eles vão retomar outros escritores que também tinham ou essa nuvem em relação à sexualidade, e isso revelando também sobre esses escritores, né? Porque aqui a gente vê o João Silvério falando da análise do Mário de Andrade a respeito do Álvares de Azevedo. Então a gente vê que todos eles com essa nuvem aí da sexualidade, né? E se projetando também, entendendo esses como posso dizer, essas nuances que compõem a identidade desses personagens. É isso que é representatividade, né? Exato. Acho que tem uma busca do diálogo, de estar junto com essas pessoas. E dando pistas pra gente, né? A gente tem que prestar bastante atenção. Claro, e a pista no Álvares de Azevedo, ela é muito, assim, sutil também, porque ele mostra as relações ali com as mulheres, né? Então, existe uma idealização completa em relação às mulheres, mas é uma idealização que ele faz questão de dizer que não é carnal. Que ele tem uma certa aversão a realizar esse desejo carnal com as mulheres. É uma coisa estética, né? É uma coisa estética. Sim. E aí o Mário de Andrade ele vai avaliar também como que era a relação do Álvares de Azevedo com as irmãs dele. Então as irmãs, tem uma irmã especificamente do Álvares de Azevedo que ele idealiza ela, e aí há relatos de que ele inclusive já utilizou vestimentas da irmã. Então seria uma certa travestilidade, naquela época utilizava esse termo para se falar dessa inversão da vestimenta, né? Sim. E em relação a um personagem que, enfim, é muito importante para a literatura brasileira. E o próprio Mário, pouco se fala, né, da homossexualidade do Mário. Exato. Tem um artigo lembrou agora, da Heloísa Buarque de Holanda, uma entrevista com ela, chama-se Da Mulher que Não Teme Ser Contestada, que foi publicado no Suplemento Pernambuco também, em que ela fala assim, gente, 2 homenageados na Flip, que foi Ana Cristina e foi Mário de Andrade, ela falando como foi um absurdo que ninguém tocou na questão da homossexualidade e da lesbianidade, né, de Mário e de Cristina. E ela falando que, assim, se você vai estudar o Mário de Andrade, você estuda pelo viés, né, encarando a homossexualidade do Mário, por exemplo, você vai entender que o Mário, ele também estava à margem. E entender, inclusive, por que ele escolheu aquelas temáticas que ele escolheu, né, para escrever. Com certeza. Então, isso também é importante para um olhar literário, né, nas obras dos escritores. Sim, eu acho que tem uma questão difícil para alguns autores, assim, em toda a história da literatura, essa longa lista que o Samir ajudou a gente a traçar, assim, mas é que é isso. Então, acho que quando a gente pensa em literatura queer, essa é a questão, porque eu fico muito querendo uma definição, assim, não é um gênero literário, é um guarda-chuva que abarca ali todas essas pessoas que estão de algum jeito. A Carambaia tem um livro chamado Imodéstia, Capricho e Inclinações, que são 3 novelas do Firbank, que é Você conhece, Samir? Eu não li ele, mas eu sei que ele é um poeta ou escritor gay inglês que é muito admirado por... enfim, ele tem... É incrível. Eu não consigo muito bem. Eu gosto muito do livro e eu não consigo muito bem localizar, porque ele não é como o Oscar Wilde, que deixa isso meio óbvio nas entrelinhas. E eu acho que um pouco o Mário é assim. O Mário, talvez, em alguns contos, ele tem uma sutileza que você fala, acho que é gay, né? Mas é uma coisa muito sutil. O Firbank também é assim. Apesar da biografia ser totalmente escancarada, ele era um dandy, ele se vestia de um jeito muito excêntrico, ele teve problemas com isso, diz que ele gostava muito de maconha e bebida, que era o jeito que ele disfarçava a timidez que ele sentia por ser um gay deslocado e um dandy e tudo mais. Nos contos há uma estética um pouco, que é uma estética que tem no Proust também. Aqui no Proust isso é mais escancarado, né? Quando chega, principalmente no momento das meninas lésbicas ali, eu acho que isso é
é em flor. As raparigas em flor, elas aparecem mesmo. O Firbenk é uma delicadeza do jeito de falar, que eu fico curiosa, assim, será que um hétero escreveria o que ele escreve? Ou o João do Rio, que também é um cara que é um super cronista, que seria o Fabiano Cury, que é o editor da Carambaia, brincou outro dia que o João do Rio seria um grande amigo do Firbenk, a gente fica querendo apresentar os nossos autores, assim, porque também era um dandy, também era um excêntrico, também tinha muitas dificuldades de convivência, mas o João do Rio, apesar de 1 ou 2 contos que até o João Silvério, Caio estava me mostrando aqui, o João Silvério cita, não é exatamente uma obra gay, né? Ele tem ali, ele fala dos travestis, ele fala da vida da rua, do Rio, mas não é, assim, um cara que tem essa temática. Do mesmo jeito ele fala das prostitutas, fala dos viciados em jogos. Ele tem interesse pela margem, né? Tem interesse pela margem, e aí entra o queer entra nisso, assim. E o queer também entra nesse caráter de ambíguo, né, da sua literatura, ambíguo, paradoxo. Eu acho que a própria questão do queer, como a gente estava falando, entra nisso, né? E aí eu queria saber de vocês, escritores, Cecília e Samir principalmente, se assim, o Samir falou, eu quero normalizar a existência dos gays, colocando eles numa história de aventura que não tenha nada a ver com isso, assim, que não seja necessariamente um livro sobre ser gay, sobre sair do armário, né? Eu acho que isso é interessante, a normalizar a existência dessas pessoas sem ter que sempre ser um tema. Se você, Cecília, você pensa nisso nos poemas, ou isso ainda aparece mais como uma militância, como que é isso, assim? Tá, quando o Samir dividiu aqui com a gente, né, que é esse projeto literário lindo, inclusive, de desenvolver histórias e fazer essa questão como um projeto literário mesmo. Ele poderia ter outras escolhas, né? Mas de colocar personagens gays, você ganhou mais uma fã, viu, Samir? Com certeza. Eu nunca li nada seu, mas com certeza vou sair daqui na livraria aqui do lado procurar. E assim, eu acho que a gente vai, enquanto escritores, a gente vai desenvolvendo, né, os nossos projetos, né? Eu diria que o Poemas Cruz, eles são poemas iniciais, então tem muita militância, né, ali, e também diz muito respeito ao momento em que eu estava vivendo, e era um momento de militância, né, mais física, inclusive está mais presente mesmo, né? Uhum. Hoje eu já estou numa militância um pouco diferente, então eu estou trabalhando com oficinas de criação literária. Tem uma oficina que chama-se Insurgências LGBTQ, por exemplo, que é uma oficina em que eu proponho a criação de personagens LGBTQ, né? Então, a minha militância está indo para algum outro lado, mais envolvida com a literatura, porque eu acho que é uma ferramenta de visibilidade, né? Uhum. Como eu falei antes. Em relação ao meu projeto literário, eu acho que, sei lá, eu tenho esse Poemas Cruz, são iniciais. Eu tenho outro projeto de contos também, que eu acabei de finalizar, e vamos ver se eu vou mandar para editoras e tal, e é muito parecido com a Amora, a ideia, né, em si. É parecido com a Amora da Natália Borges Polesco, que ganhou o Jabuti de contos, né, em que ela vai trazer diversas histórias com mulheres de variadas idades, e são muitos universos, que é o que eu faço também nesse meu livro de contos. São muitos universos, só que... E a única coisa de diferente, né? Aliás, a única coisa que une esses contos é que as personagens são lésbicas, as personagens principais, né? Então é mais ou menos o que o Samir faz, né? Eu tô falando de lesbianidades também, porque não tem como não falar de lesbianidade, não tem como falar de homossexualidade se a gente vai colocar aqueles personagens, né? Eu posso falar de uma maneira mais escancarada ou de uma forma mais, né, mais delicada, enfim, mais, digamos assim, mais nas entrelinhas, como a Virginia Woolf, né, fazia, como eu estava conversando com o Caio. Mas o meu projeto é muito parecido com o do Samir também, né? De retratar as lésbicas, a gente respirando, vivendo, estudando. Sem ser lutando de capa e espada, sabe? Sim, isso é muito importante, essa presença, e essa presença natural também. Ótimo. Claro. Né? Eu falei um pouco sobre isso com o Marcelino Freire, e a gente gravou uma resposta dele
rapidinha, que eu acho que ele ajuda a gente a pensar isso também, militância e literatura. Apresentar o Marcelino Freire é uma tarefa hercúlea, porque esse homem é uma máquina de produzir literatura e acontecimentos literários. Mas talvez baste dizer que ele é o criador e curador da Balada Literária, um evento fantástico que acontece em São Paulo já há mais de uma década, e é um autor incansável para a nossa sorte. Ele tem publicado os livros Angu de Sangue, Balé Ralé, Contos Negreiros, Nossos Ossos e o mais recente, Bagageiro. É bem fácil saber quem é o Marcelino Freire, procurem saber. Marcelino, tudo bem? Como é que você tá, Ana? Tudo bem? Que apresentação bonita. Ah, você merece muito mais do que isso. Olha só, você tem uma frase fanfarrona que você gosta muito de usar nas entrevistas por aí, que é você dizer que eu sou um homossexual não praticante. Eu entendo, claro, que além da farra, isso é uma espécie de declaração sobre não ser necessário levantar a bandeira do arco-íris a cada conto. Mas é inegável que o universo gay, que aqui a gente está chamando de queer, é um grande cenário para suas histórias. Talvez mais do que isso, mais do que um cenário, as vozes queer sejam as vozes mais marcantes da sua literatura. E elas aparecem o tempo todo, nas adaptações para o teatro, nos seus contos. Eu acho que é uma coisa muito notável e que você faz de um jeito muito delicado. Então, eu queria que você dissesse um pouco para a gente se, para você, até que ponto escrever sobre essas vozes e, sobretudo, escrever essas vozes é um tipo de militância e se militância também pode ser dar destaque para essas vozes sem levantar nenhuma bandeira, mas obviamente. Então, deixa eu te dizer, eu sou um homossexual não praticante. As pessoas dizem, mas o que é isso? Eu digo, olha, porque eu tenho muita fé. A fé é o que me move. Não necessariamente essa fé precisa estar nos lugares, né? Conhecidos como redutos homossexuais, para que essa fé seja exercida. E as pessoas brincam, não é praticante, como é que é e tal, me dá teu telefone que a gente resolve isso. Mas deixa eu lhe dizer, o meu primeiro livro, curiosamente, o primeiro livro para um editor Angu de Sangue, eu estava observando aí, até não faz muito tempo, não tem nenhuma conto de temática homossexual. E aí no Angu de Sangue não tem nenhum conto com essa temática. Eu sendo homossexual, chegando daqui em São Paulo e tal, e aí quando foi o livro posterior, me parece que eu já assentado em São Paulo, porque Angu de Sangue é um acerto meu de contas, assim, com essa migração para São Paulo, com essa minha vinda a São Paulo, aí eu faço o livro Balé Ralé, e aí sim, a temática homossexual LGBT está presente o tempo inteiro. Acho que como uma afirmação de lugar, né? De alguém que sentiu o território e que disse assim, olha, agora eu vou soltar o meu verbo e é importante que essa palavra esteja no meu corpo. Então, a partir dali, evidentemente, Balé Ralé, muitos contos meus, em vários outros livros, em várias antologias, vêm com essa temática, porque essa temática faz parte do meu corpo, faz parte da minha história, e eu acho que isso tem que estar assim. E como organizador da Balada Literária, a minha preocupação já desde 2006 é sempre ter, né, a presença de escritores com essa temática, a presença de travestis, a presença de drag queens, a presença de lésbicas. Eu coloco sempre isso aí onde eu estiver, quer seja em curador da Balada Literária, quer seja como jurado do Prêmio Rumos de Literatura. Eu sempre estou levando essas questões todas, porque é uma maneira, assim, de militância, é uma maneira de lutar por espaços, de jogar luz a autores e autoras assim, fantásticos que precisam mesmo, precisamos estar juntos, a verdade é essa militância é de todos nós. Eu faço questão, sempre nos meus livros, que essa temática atravesse. Quero lembrar do romance Nossos Ossos, que tem essa temática muito clara, claro, e que também tem um pouco de autobiografia, ali da minha chegada a São Paulo. Eu vim por causa de um grande amor nessa cidade, o Helene de Guzmão do Nossos Ossos também. Enfim, eu estou sempre atravessado por isso aí, porque isso faz parte de mim, claro, faz parte do meu sangue, faz parte da minha história, tem que estar lá, né? Claro. Querido, muito, muito obrigada, viu?
Muito obrigado, sucesso. Bom, tivemos a participação do Marcelino. E outra coisa que eu queria conversar com vocês é que, e isso o Samir sabe bastante, porque ele trabalhou com a questão da literatura erótica no século XVIII, que essa literatura que fala de sexo, que fala de desejo e de instinto tidos durante séculos como mais baixos, né, do que o amor romântico e tudo mais, ela frequentemente é associada a um tipo de literatura mais baixo calão mesmo, né? Então, a gente tem no Brasil um caso, que acho que a Cecília pode falar muito melhor do que eu, da Cassandra Hills, por exemplo, que é uma autora de literatura fancha, e que foi um super best-seller. Ela movimentou o mercado editorial, acho que como ninguém, nos anos que ela escrevia. Eu não tenho números aqui, mas uma vez eu fiz uma pesquisa e é assustadora a quantidade de livro que essa mulher vendia, assim. A Safo de Perdizes, né? A Safo de Perdizes. E que, apesar desse imenso sucesso, sempre foi tida como... Não se dizia nem literatura erótica, era literatura pornô mesmo, né? Então, assim, também tem uma dificuldade, quando começam a surgir os primeiros livros gays e lésbicos, assim, de associar isso a um submundo, a uma coisa de promiscuidade, e ter uma dificuldade de tratar essa literatura como uma literatura de qualidade, assim, não olhar para a qualidade literária, mas para o assunto que ela aborda. Isso aconteceu, por exemplo, com a Hilda Hilst também, né, que tem um momento ali que ela vai falar mais do erótico. Enfim, queria que vocês pensassem, talvez Caio começar a falar um pouco sobre isso, assim, sobre essa dificuldade de ler uma literatura que de alguma maneira aborda o gênero necessariamente como algo sexual, erótico, pornográfico, e não deixar de lado, assim. Eu acho interessante que a gente estava falando aqui do Mário de Andrade, né? Como que a sexualidade ela intervém na vida de alguns escritores. E no caso da Cassandra Hills, por exemplo, ela foi uma grande escritora, e seus livros foram, assim, considerados, inclusive o próprio Trevisan fala sobre isso, como subliteratura, né? E qual que é o problema também de falar sobre sexualidade? Por que sexualidade é um tema menor, sendo que ela é abordada no universo hétero, né? A gente, por exemplo, indo agora para uma referência mais popular, as novelas. As novelas, elas abordam o tempo todo sexualidade, só que é uma sexualidade padronizada. Então, quando a gente vai falar de outras sexualidades e identidades de gênero também aqui, né? A gente tem que ampliar também esse campo queer para a questão da travestilidade e pessoas trans. Quando a gente fala dessa diversidade, aí sim isso é um problema. E não quando o tema é a sexualidade. Ou seja, na TV a gente vê constantemente cenas de sexo heterossexual, e isso não é um problema. Inclusive somos bombardeados. Bombardeados, né? É uma propaganda. Exagero, exatamente, parece que é uma propaganda. Depois fala que quem é panfletário são os LGBTQ, né? E quem faz ideologia de gênero também somos nós, né? Exatamente. Então eu acho que vai muito por essa pegada, né? Quando é algo discordante das normas, isso é um problema. Bom, se a gente nesse Brasil que começa a se desenhar de trevas para todo mundo, assim, tem alguma vantagem, alguma boa notícia, é a visibilidade que os vários grupos encaixados nesse guarda-chuva queer, LGBTQ+, então você tem muitas possibilidades de entrar em contato com as manifestações desse grupo. E isso parece mais óbvio em algumas artes do que nas outras. Por exemplo, há filmes sobre pessoas trans, há atores e atrizes trans que têm aparecido, isso até em novela foi abordado, né? Ou mesmo na música, que tem pessoas trans que estão produzindo e fazendo disso ser uma discussão importante nesse momento.
Por que na literatura é mais difícil, apesar de ter pessoas notáveis como a Mara Moira e o João Nery, que são pioneiros nisso, ou mesmo o Alaerte, se a gente pensar que é uma pessoa que se assumiu, eu acho o caso da Laerte muito expressivo, porque todo mundo conhecia o Laerte, viu a transformação e acompanhou isso, e ela foi brilhante nessa passagem. Então, acho que esses casos que evidenciam, né, essas transformações são importantes. Em relação às pessoas trans, né, que agora elas conseguem um pouco mais de visibilidade na música, em outras expressões artísticas também, eu acho interessante observar também que a questão trans, ela não é só na literatura que as pessoas trans não têm espaço, né? Não tem espaço na sociedade. Então, a gente tem um índice, assim, que é muito grave no Brasil, que é a média de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. Com 35 anos, não dá para você ser uma pessoa extremamente formada, ter um projeto, ter acesso, concluir projetos, seja ele literário, de vida. Então, eu acho que é muito categórico e grave o que a gente vive no Brasil. E talvez seja por isso um espaço tão privilegiado que é a literatura, né? Ainda é um espaço muito elitizado. Então, eu acredito que seja por isso também que seja mais difícil para as pessoas trans estarem nesse espaço. Com certeza, concordo totalmente com você. Eu acho que se colocar é uma marginalização, né, muito acentuada, a ponto de fato de não vemos as travestis fazendo uma graduação, não vemos as travestis fazendo um mestrado, e não porque as travestis não queiram, né, e não porque as transexuais não queiram, mas são espaços que expurgam, né, que expulsam esses corpos, né, espaços institucionais que expulsam. Então, como Caia disse, a literatura é um meio muito privilegiado, né, e assim, cabe às próprias editoras, né, os próprios escritores também lerem e divulgarem, né, e fazerem esse esforço para editar e ir atrás dessas pessoas, né. Inclusive eu li uma entrevista do Samir no Como Eu Escrevo, em que ele fala que ele não suporta falta de curiosidade, e o que eu entendo é falta de curiosidade do próprio meio editorial, né? Gente, vamos sair dessa linha dessa zona de conforto, né, dos escritores clássicos, né, que dizem clássicos e dizem canônicos, e vamos atrás desses nomes, né, dessas pessoas que estão produzindo, porque elas estão produzindo, né? Então, eu acho que é muito mais o mercado que demora, né, a alcançar essas pessoas, a ir atrás dessas pessoas. O mercado demora a se preocupar com o novo, né, a se preocupar com as novas vozes, do que, de fato, uma falta de produção trans, né? Além da Mara, que eu tô bastante em contato, tem também, aí falando dos meninos, né, tem Naná de Luca, que é uma grande indicação, assim, que eu faço. O nome do livro é O Sexo dos Tubarões, e saiu pela Patuá também, meu colega de editora. Legal. Né? E essa antologia também que Caio está aqui, né? Pois é, uma antologia que inclusive demonstra, né, a dificuldade de publicar, porque foi por um programa da Prefeitura de São Paulo, é a antologia trans, né, com 30 poetas, e foi publicado em 2017 com, assim, textos riquíssimos e que a gente só encontra nesse tipo de material, né? Que são vários escritores se reunindo para conseguir publicar alguma coisa com esse conteúdo, assim, né? Exatamente. Então, acho que é muito mais esse mercado mesmo que precisa ir atrás, né? Outra indicação para também encontrar autores e autoras trans é a Padê Editorial. A Padê tem livros artesanais, né, da Tatiana Nascimento dos Santos e da Bárbara Ismênia, elas mesmas escritoras e sapatões, né, minhas colegas também de trabalho, elas são incríveis. E a Padê também, a Padê se preocupa, tem uma linha editorial que ela chama de LGBT, que são lésbicas, bissexuais e transexuais. Né? A gente tira o G, né? Elas tiram o G daí, porque embora o G esteja muito apagado, a gente sabe que há
um maior reconhecimento, né? O público G conseguiu chegar um pouco adiante em relação a publicações, né? Em relação às edições. Sim. Então a Pade Editorial é interessante para quem quiser conhecer literatura lésbica, bissexual também, né? E transexual. Ótimo. Eu queria agradecer muito essa conversa, que eu aprendi muita coisa. Talvez seja o podcast que eu tô com mais dicas de leituras que eu vou sair atrás. Para quem está ouvindo a gente faz na descrição, a gente faz um resuminho de tudo que foi indicado, que é um bom roteiro para conhecer mais sobre o assunto. E a gente sempre pede para os nossos convidados fazerem uma indicação, que pode ser um livro, um filme, uma série, uma exposição, o que vocês quiserem. Apesar de ter aparecido já muita coisa, eu queria que vocês deixassem uma especial. Cecília? Deixar uma só é muito difícil, né? Como a gente já soltou um monte de referência também. Posso deixar 3 que são ligadas? Pode, claro. Com certeza, Audre Lorde, né, poeta. Eu acho que eu não posso deixar de falar dela quando eu falo do meu trabalho de pesquisadora. A Sheryl Clarke também, né, que são a Sheryl Clarke e a Audre Lorde, 2 poetas americanas, sapatões e negras, né? E para a nossa contemporânea, né, para a nossa contemporaneidade brasileira, que eu acho muito interessante, eu indicaria a Cidinha da Silva, né? Cidinha da Silva é uma escritora que ela tem um longo caminho e um projeto literário muito profícuo, assim, né? Ela tem quase, sei lá, uns 15 livros publicados, né? E tem uma literatura muito linda, muito delicada. Ela é prosadora, escreve sobretudo crônicas, né, e contos. E eu estou muito em contato com o trabalho da Cidinha atualmente. Acho por isso que me veio na cabeça a indicação, né? Para encontrar os livros da Cidinha, vocês podem procurar na Kwanzaa Produções, que é a editora da Cidinha. É um projeto novo dela que ela está trabalhando agora, né? E é uma voz muito importante para a literatura brasileira contemporânea. Eu acho, assim, essencial a voz da Cidinha e por isso que eu indico. Ótimo, muito obrigada. Caio? Eu queria agradecer aqui a presença de todos, o convite também da Carambaia. Eu queria fazer uma indicação que fugisse um pouco do universo unicamente gay, né? Então eu acabei pegando aqui o Viagem Solitária do João Nery, de 2011. É um livro, assim, bem denso, né? Porque ele mostra a sua infância sendo reconhecido ainda como uma menina, sendo que ele sempre se via como um menino. E a sua experiência com a primeira menstruação que ele teve. Eu acho que esse livro é muito bom, assim, e foge um pouco do universo GGG, né? Mas, assim, eu ainda acho que é interessante ter como a nossa Bíblia, né? Que a gente estava comentando, o Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. E outros textos dele também, porque a biografia do autor aparece muito nas literaturas queers, né? E ele, como seminarista que foi, ele conta os bastidores, assim, interessantíssimos, né? E às vezes pornográficos e coisas que eu acho que são interessantes. O João, ele tem um trabalho bem legal. O João, infelizmente, morreu esse ano, né? Acabou de morrer. João Nery, né? O João Nery. E, enfim, ele foi uma grande perda, porque ele é um pioneiro, é uma figura bem central nessa discussão dos trans. Bom, eu também vou deixar minha dica e eu recomendo um livro chamado O Amor dos Homens Avulsos, do Victor Eringer. E ele é um menino que era brilhante, deixou acho que uns 4 livros, acho que 2 romances e 2 de poesia, e super promissor e com uma prosa absolutamente genial e talentosa. E o que eu acho curioso desse livro é que eu não conhecia o Victor pessoalmente, eu gostava muito da literatura dele. E aparentemente, ali até onde eu sei, ele não é gay, e ele escreve esse livro, O Amor dos Homens Avulsos, que é um romance delicadíssimo sobre um menino no subúrbio do Rio, num pedaço daqueles da Baixada Fluminense, que vai descobrindo que é gay pelo amor, pelo um colega, e tudo que isso traz de sofrimento, de dúvida e da construção da identidade dele, escrito de um jeito inovador, é uma prosa super bonita, é um livro delicadíssimo, assim. Acho que vale a pena ir atrás do Victor. A música Escutem Etérea, do Criolo, que saiu essa semana no YouTube.
O filme, assistam Me Chamem Pelo Seu Nome, que é um filme lindo. E os livros, eu vou sugerir 2 livros. As Coisas, do Tobias Carvalho, é uma coletânea, é uma seleção de contos que ele escreveu sobre o dia a dia de jovens rapazes gays millennials. E o outro é 15 Dias, do Vitor Martins, que é um romance young adult, basicamente é uma comédia romântica adolescente sobre 2 meninos gays, também em literatura brasileira contemporânea. E é isso. Excelente, Samir. Muito obrigada. Obrigada pelas dicas, obrigada por essa participação por telefone, que é um pouco chatinha, mas a gente conseguiu ter você aqui com a gente, que é o importante. Agradeço o convite, muito obrigado, pessoal. Foi um prazer. Bom, esse foi mais um Narrativas, o podcast da Carambaia, que a gente gravou aqui no estúdio do Central 3 em São Paulo, com a Cecília Floresta, o Caio Cássio e o Samir Machado de Machado, lá de Porto Alegre, pelo telefone. O Narrativas tem a produção da Renata Minami e edição de Leandro Lamin e Gil Luiz Mendes. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting.